O Grande Conflito. Ellen White, versão original. Parte 5. John Wycliffe. Antes da Reforma, não havia senão poucos exemplares da Bíblia. Mas Deus não permitiu que sua palavra fosse totalmente extinta. Suas verdades não ficariam para sempre ocultas. Ele poderia facilmente tirar as algemas das palavras de vida, como poderia abrir as portas das prisões e desferrolhar os portões de ferro para libertar seus servos. Nos diferentes países da Europa, o Espírito de Deus moveu homens a buscarem a verdade como tesouros ocultos. Guiados providencialmente pelas Santas Escrituras, eles estudaram as páginas sagradas com intenso interesse. Estavam dispostos a aceitar a luz, fosse qual fosse o custo para si mesmos. Embora não pudessem ver claramente todas as coisas, foram capazes de perceber verdades há muito tempo encobertas. Como mensageiros enviados do céu, prosseguiam, rompendo as cadeias do erro e da superstição e chamando os que haviam sido escravizados há tanto tempo para se levantarem e declarar sua liberdade. Exceto entre os valdenses, a palavra de Deus havia, por séculos, estado trancafiada em línguas somente conhecidas pelos eruditos. Mas chegara o tempo em que a Escritura deveria ser traduzida e posta nas mãos dos povos de diferentes terras em sua língua nativa. O mundo havia superado a sua meia-noite. As horas de escuridão se dissipavam e em muitos lugares surgiam os prenúncios da vindoura aurora. No 14º século surgiu na Inglaterra a estrela da manhã da Reforma. John Wycliffe foi um arauto da Reforma, não apenas para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma, o qual fora-lhe permitido pronunciar, nunca deveria ser silenciado. Esse protesto desencadeou uma luta que resultou na emancipação de indivíduos, igrejas e nações. Wycliffe recebeu uma educação liberal e para ele o temor do Senhor era o princípio da sabedoria. Ele era conhecido na universidade por uma fervorosa piedade, bem como por seus notáveis talentos e profícua sabedoria. Em sua sede de saber, buscou tornar-se familiarizado com todo o ramo de conhecimento. Wycliffe foi educado na filosofia escolástica, nos cânones da igreja e na lei civil, especialmente a de sua própria pátria. Em seus trabalhos posteriores, o valor de sua educação tornou-se bem aparente. A familiaridade total com a filosofia especulativa de seu tempo capacitou-o a expor seus erros, e por seus estudos nas leis nacionais e eclesiásticas, estava preparado para se envolver numa tremenda luta pela liberdade civil e religiosa. Enquanto manejava as armas retiradas da palavra de Deus, a disciplina intelectual que havia adquirido nas escolas habilitou-o a compreender as táticas dos teólogos filosóficos. A força de seu gênio, a extensão e a eficácia de seu conhecimento granjearam o respeito tanto de amigos como o de adversários. Os seguidores de Wycliffe viam com satisfação que seu campeão estava em primeiro lugar entre as mentes mais privilegiadas do país, e seus inimigos eram impedidos de lançar desprezo sobre a causa da reforma, pela exposição da ignorância ou fraqueza de seus partidários.
Quando Wycliffe ainda estava na faculdade, ele começou a estudar as Escrituras. Naqueles tempos, quando a Bíblia assistia apenas em línguas antigas, os eruditos estavam capacitados a encontrar seu caminho para a fonte da verdade, que estava vedado às classes iletradas. Assim, já estava preparado o percurso para a futura obra de Wycliffe, como reformador. Homens de saber havia estudado a palavra de Deus e descoberto a grande verdade de sua livre graça lhe revelada. Através de seus ensinos, disseminavam o conhecimento dessa verdade e conduziam outros a se volverem para os oráculos vivos. Quando a atenção de Wycliffe foi dirigida às Escrituras, dedicou-se ele à sua investigação, com a mesma competência que o havia habilitado a dominar o ensino das escolas. Até então, ele havia sentido uma grande necessidade, que nem seus estudos escolásticos e nem ensinamentos da igreja tinham podido satisfazer. Na palavra de Deus, Wycliffe encontrou o que antes havia buscado em vão. Nela, ele viu revelado o plano da salvação e Cristo mostrado como único advogado do homem. Ele se entregou ao serviço de Cristo e determinou-se a proclamar as verdades que havia descoberto. Semelhantemente, os reformadores futuros, Wycliffe não pôde prever, no início de sua obra, para onde ela o levaria. Ele não se colocou deliberadamente em oposição a Roma, mas a devoção à verdade não poderia senão levá-lo em conflito com a falsidade. Quanto mais claramente discernia os erros do papado, mais determinadamente apresentava o ensino da Bíblia. Viu que Roma havia trocado a palavra de Deus pela tradição humana. Como um destemor, Wycliffe acusou o sacerdócio de ter banido as Escrituras e exigiu que a Bíblia fosse restituída ao povo e a sua autoridade estabelecida na igreja. Ele era um professor capaz, zeloso e um eloquente pregador. Sua vida diária era uma clara demonstração das verdades que anunciava. Seu conhecimento das Escrituras, o poder de seu arrazoamento, a pureza de sua vida e uma coragem inflexível conquistaram-lhe estima geral e confiança. Muitas pessoas estavam insatisfeitas com sua fé anterior, à medida que viam a iniquidade prevalecente na igreja romana e aclamaram com indisfarçada alegria as verdades apresentadas por Wycliffe. Os líderes papistas, porém, ficaram irados quando perceberam que esse reformador estava conquistando maior influência que a sua. Wycliffe era um argusto detector de erros e investiu destemidamente contra muitos dos abusos sancionados pela autoridade de Roma. Quando atuava como capelão do rei, assumiu corajosa posição contra o pagamento de tributos que o Papa exigia do soberano da Inglaterra e mostrou que a pretensão papal de autoridade sobre os governantes seculares era contrária tanto à razão como à revelação. As exigências do Papa haviam despertado grande indignação e os ensinos de Wycliffe estavam exercendo influência sobre os dirigentes da nação. O rei e os nobres uniram-se em negar as pretensões de autoridade temporal do pontífice. E na recusa do pagamento de tributos, assim foi desferido um efetivo golpe na supremacia papal da Inglaterra. Outro mal
contra o qual o reformador moveu longa e resoluta batalha foi a instituição da Ordem dos Frades Mendicantes. Esses frades enxameavam a Inglaterra, empenhando a grandeza e a prosperidade do país. A indústria, a educação, a moral, tudo sentia a deletéria influência. A vida ociosa dos monges e a mendicância não era apenas um voraz escoadouro dos recursos do povo, mas trazia desdém sobre o trabalho produtivo. A juventude estava desmoralizada e corrompida. Mediante a influência dos frades, muitos foram induzidos a entrar para o claustro e dedicar-se à vida monástica. E isso não somente sem o consentimento dos pais, mas também sem o seu consentimento e contrariamente às suas ordens. Um dos primeiros pais da Igreja Romana, enfatizando as reivindicações do monasticismo acima das obrigações do amor e dever filiais, declarou, abre aspas, embora teu pai jaza diante da tua porta chorando e lamentando, a tua mãe te mostre o corpo que te obrigou, que te abrigou, e os seios que te nutriam, ponde-os sob teus pés e segue adiante diretamente para Cristo. Fecha aspas. Por essa monstruosidade, como Lutero posteriormente intitulou, cheirando mais a lobo e a tirania do que posteriormente a intitulou. Puxa, perdão, pessoal. Espera lá que tá no finalzinho do livro, eu comi uma linha, tá? De novo aqui, ó. Faz parte ainda da fala, tá? Por essa monstruosidade, como Lutero posteriormente intitulou, cheirando mais a lobo e a tirania do que cristão e homem, foram os corações dos filhos endurecidos contra seus pais. Assim, os líderes papais, como os fariseus de outrora, anularam o mandamento de Deus por causa da sua tradição. Dessa forma, eram os lares desolados e os pais privados de companhia de seus filhos e filhas. Mesmo os estudantes nas universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges e induzidos a se unirem às suas ordens. Muito mais tarde, arrependiam-se do passo dado, vendo que haviam arruinado suas vidas e trazido pesares sobre seus pais. Mas, uma vez presos na armadilha, eram-lhes impossíveis obter a liberdade. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar seus filhos para as universidades. Houve uma queda no número de estudantes frequentadores dos grandes centros educacionais. As escolas se extinguiam e prevalecia a ignorância. O Papa havia concedido a esses monges o poder de ouvir confissões e outorgar perdão. Isto se tornou uma fonte de grande mal. Propensos a aumentar seus ganhos, os frades eram tão prontos a conceber a absolvição que criminosos de todos os tipos recorriam a eles, resultando essa situação no rápido aumento dos piores vícios. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donativos, que deveriam aliviar-lhes a necessidade, iam para os monges, os quais, com ameaças, exigiam as dádivas do povo, denunciando a impiedade daqueles que retinham as esmolas de suas ordens. A despeito de sua profissão de pobreza, a riqueza dos frades estava constantemente aumentando, e seus magnificentes edifícios e suntuosas mesas tornaram mais aparente a crescente pobreza da nação. Enquanto despendiam seu tempo na luxúria e prazer,
Enviavam em seu lugar homens ignorantes e tão somente podiam contar histórias fascinantes, lendas e fazer gracejos para divertir o povo e torná-lo ainda mais crédulos nos monges. Entretanto, os frades continuavam mantendo sob controle as supersticiosas multidões, levando-as a crer que todos os deveres religiosos estavam compreendidos no reconhecimento da supremacia do Papa, na adoração dos santos e na oferta de donativos aos monges, e isso era suficiente para lhes garantir um lugar no céu. Homens sábios e piedosos haviam trabalhado em vão para produzir uma reforma nessas ordens monásticas, mas Wycliffe, com visão mais clara, atingiu as raízes do mal, declarando que o próprio sistema era falso e que deveria ser abolido. Discussão e investigação foram despertadas. Como os monges atravessassem o país vendendo os perdões papais, muitos foram levados a duvidar da possibilidade de adquirir perdão mediante dinheiro e perguntavam se deveriam buscar o perdão de Deus ou do pontífice romano. Não poucos estavam alarmados com a rapacidade dos frades, cuja ganância não conhecia limites. Os monges e os prelados de Roma, diziam, estão nos devorando como câncer. Deus precisa livrar-nos, ou o povo perecerá. Para acobertar sua avareza, esses monges mendicantes diziam estar seguindo o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e seus discípulos haviam sido apoiados pela caridade do povo. Essa pretensão resultou em prejuízo para sua causa, pois ela levou muitos à Bíblia para aprenderem a verdade por si mesmos. Um resultado que, de todos os outros, era o menos desejado por Roma. A mente dos homens foi dirigida para a fonte da verdade, a qual era o objetivo romano ocultar. Wycliffe começou a escrever e publicar tratados contra os frades, todavia, não tanto para entrar em disputa com eles, como para atrair a mente do povo aos ensinos da Bíblia e seu autor. Ele afirmava que o poder do perdão ou da excomunhão era possuído pelo Papa em grau não maior do que pelos sacerdotes comuns, e que nenhum homem podia ser verdadeiramente excomungado, a menos que primeiro trouxesse sobre si a condenação divina. De nenhum modo mais efetivo poderia eles empreendido a destruição dessa gigantesca estrutura de domínio temporal e espiritual que o Papa havia erigido, e na qual as almas e os corpos de milhões eram mantidos cativos. Mais uma vez Wycliffe foi convocado para defender os direitos da coroa inglesa contra as ingerências de Roma. E indicado como embaixador real, despendeu ele 2 anos nos Países Baixos, em conferência com os delegados papais. Ali entrou ele em comunicação com os clérigos da França, Itália e Espanha, e teve a oportunidade de rever a situação e obter conhecimento de muitas coisas que lhes haviam estado ocultas na Inglaterra. Aprendeu muita coisa que lhe deu base para seus trabalhos posteriores. Nesses representantes da corte papal, ele leu ao real caráter e os objetivos da hierarquia. Retornou então à Inglaterra para repetir seus ensinos anteriores, mais abertamente e com maior zelo, declarando que a cobiça, o orgulho e a fraude eram os deuses de Roma. Em um de seus tratados, falando do Papa e seus coletores, ele disse, abre aspas,
Eles subtraem de nossa terra o sustento de gente pobre e muitos milhares de marcos anualmente, e também o dinheiro do rei para sacramentos e coisas espirituais, o que é a maldita heresia da simonia, e faz com que toda a cristandade apoie e mantenha a sua heresia. Na verdade, ainda que nosso reino possuísse uma imensa montanha de ouro, e nunca outro homem dela lançasse mão, senão apenas o coletor desse orgulho e mundano sacerdote. Orgulhoso e mundano sacerdote, ao longo do tempo, essa elevação estaria esgotada, pois ele retira todo o dinheiro de nossa terra e não dá em retorno, senão a maldição de Deus por sua simonia. Fecha aspas. Logo após o seu retorno... Nota aqui de rodapé, né, do narrador. Não há a fonte da citação desta frase, ok, pessoal? É apenas a narração do livro. E, novamente, a opinião do livro não expressa a opinião do canal. Porém, seguimos fielmente o texto do escritor. Fim dessa nota de rodapé do narrador. Logo após o seu retorno à Inglaterra, Wycliffe recebeu do rei a nomeação para a reitoria de Lutterworth. Isso foi uma certeza de que o monarca, ao menos, não se havia aborrecido por seus claros discursos. A influência de Wycliffe foi sentida na moldagem da ação da corte, bem como da crença da nação. Os trovões papais foram prontamente lançados contra ele. 3 bulas foram despachadas para a Inglaterra, um para a universidade, outro para o rei e outro para os prelados, todos ordenando medidas imediatas e decisivas para silenciar o ensinador da heresia. Antes da chegada das bulas, todavia, os bispos, em seu zelo, haviam intimado Wycliffe a comparecer diante deles para o julgamento. Mas 2 dos mais poderosos príncipes do reino acompanharam-no até o tribunal. E o povo, cercando o edifício e invadindo precipitadamente, intimidou de tal forma os juízes que o processo foi suspenso temporariamente e foi permitido ao Wycliffe seguir seu caminho em paz. Pouco depois faleceu Eduardo III, a quem os prelados, aproveitando-se de sua idade avançada, haviam tentado influenciar contra o reformador. E um antigo protetor de Wycliffe tornou-se regente da nação. Mas a chegada das bulas papais colocou sobre toda a Inglaterra a ordem peremptória de aprisionamento do herege. Essas medidas apontavam diretamente para a fogueira. Parecia certo que Wycliffe deveria logo cair presa da vingança de Roma. Mas aquele que declarara no passado: "Não temas, eu sou teu escudo", Gênesis 15:1, novamente estendeu a mão para proteger seu servo. A morte veio, não para o reformador, mas para o pontífice que havia decretado sua destruição. Gregório XI morreu, e os eclesiásticos que haviam se reunido para o julgamento de Wycliffe se dispersaram. A providência de Deus ainda promoveu acontecimentos que deram oportunidade ao crescimento da reforma. A morte de Gregório foi seguida da eleição de 2 papas rivais, 2 poderes conflitantes, cada um professadamente infalível, reclamavam obediência agora. Cada um convocava os fiéis para o ajudarem a fazer guerra contra o outro, reforçando suas exigências com terríveis anátemas contra seus adversários e promessas de recompensa no céu para os que o apoiassem.
Esses eventos enfraqueceram muito o poder do papado. As facções rivais fizeram tudo o que podiam para se atacarem umas às outras. E Wycliffe teve descanso por um tempo. Anátemas e recriminações voavam de um papa para o outro. As torrentes de sangue foram derramadas para apoiar suas conflitantes pretensões. Crimes e escândalos inundavam a igreja. Enquanto isso, o reformador, no quieto retiro de sua paróquia em Lutterworth, estava trabalhando diligentemente a fim de desviar a atenção do povo dos papas contendores para Jesus, o príncipe da paz. O cisma, com toda a rivalidade e corrupção que causava, preparou o caminho para a reforma, habilitando o povo a ver quem o papado realmente era. Num tratado que publicou, O Cisma dos Papas, Wycliffe convocou o povo para considerar se esses dois sacerdotes não estavam falando a verdade ao condenarem um ao outro como o anticristo. O demônio, disse ele, não mais reina em um, mas em dois sacerdotes, que os homens possam, em nome de Cristo, vencê-los ambos. Wycliffe, como seu mestre, pregou o evangelho aos pobres. Não contente com a propagação da luz nos humildes lares de sua paróquia em Lutterworth, ele se propôs a levá-la a cada parte da Inglaterra. Para cumprir essa intenção, ele organizou um grupo de pregadores simples, devotos e que amavam a verdade e nada desejavam, tanto como disseminá-las. Esses homens foram por toda parte ensinando nos mercados, nas ruas das grandes cidades, nas vielas dos campos. Eles iam em busca de idoso, de enfermo e de pobre, e lhes transmitiam as boas novas das graças de Deus. Como professor de teologia em Oxford, Wycliffe pregava a palavra de Deus nos salões da universidade. Assim patenteou ele tão fielmente a verdade aos estudantes sobre os seus cuidados, que recebeu o título de O Doutor do Evangelho. Mas a grande obra de sua vida devia ser a tradução das Escrituras no idioma inglês, num trabalho por título A Verdade e o Significado da Escritura. Ele expressou sua intenção de traduzir a Bíblia para que cada homem da Inglaterra pudessem ler na linguagem nativa as maravilhosas obras de Deus. Mas repentinamente seus trabalhos foram interrompidos. Embora não tivesse ainda 60 anos de idade, a labuta incessante, o estudo e os ataques dos inimigos haviam minado suas forças e o tomaram prematuramente envelhecido. Wycliffe foi atacado por uma perigosa enfermidade. As notícias produziram grande júbilo entre os frades. Agora, pensavam eles, ele se arrependeria amargamente do mal que havia causado à igreja. Eles se dirigiram rapidamente aos seus aposentos para ouvir-lhe a confissão. Os representantes de 4 ordens religiosas, juntamente com 6 oficiais civis, reuniram-se em torno do suposto agonizante. Você tem a morte em seus lábios, disseram. Reconheça suas faltas e retrate-se em nossa presença de tudo o que disse para nosso prejuízo. O reformador ouviu em silêncio e então mandou que seu assistente o erguesse do leito. Olhando-os fixamente enquanto esperava sua renúncia, disse em voz firme e forte o que tão frequentemente os havia feito tremer. Eu não morrerei, mas viverei e declararei os maus feitos dos frades. Atônitos e envergonhados, os monges saíram rapidamente do seu quarto. As palavras de Wycliffe se cumpriram.
Ele viveu para colocar nas mãos de seus compatriotas a mais poderosa de todas as armas contra Roma, para lhes dar a Bíblia, a instrumentalidade designada pelo céu para libertar, iluminar e evangelizar o povo. Houve muitos e grandes obstáculos a superar para a realização dessa obra. Wycliffe estava sobrecarregado pelas enfermidades e sabia que lhe restavam apenas uns poucos anos para fazer o trabalho. Ele via a oposição que tinha de enfrentar, mas, encorajado pelas promessas da palavra de Deus, seguiu avante sem nada temer. No pleno vigor de suas faculdades intelectuais, rico em experiência, ele havia sido preservado e preparado por especial providência divina para o maior de seus trabalhos. Enquanto toda a obra da cristandade se achava envolvida em turbação, o reformador, em sua reitoria na Lutherworth, não dava atenção à tormenta que rugia lá fora, aplicava-se à sua designada tarefa. Afinal, a obra se completou. A primeira tradução da Bíblia já feita. A palavra de Deus estava aberta à Inglaterra. O reformador não temia agora a prisão ou a estaca. Ele havia colocado nas mãos do povo inglês a luz que jamais se extinguiria. Ao dar a Bíblia aos seus patrícios, Wycliffe fizera mais para despedaçar os grilhões da ignorância e do vício, mais para libertar e elevar seu país, do que fora conseguido pelas mais brilhantes vitórias nos campos de batalha. Sendo a arte da imprensa ainda desconhecida, somente por vagaroso e cansativo trabalho podiam as cópias da Bíblia ser multiplicadas. Tão grande foi o interesse em conseguir o livro, que muitos voluntariamente se enganjavam na obra de transcrevê-lo. Mas foi com dificuldade que os copistas puderam suprir a demanda. Alguns dos mais ricos adquirentes desejavam a Bíblia toda. Outros compravam apenas uma porção. Em muitos casos, várias famílias se uniam para adquirir um exemplar. Assim, a Bíblia de Wycliffe logo seguiu seu caminho até os lares das pessoas. O apelo à razão dos homens despertou-os de sua submissão passiva aos dogmas papais. Wycliffe agora ensinava as doutrinas distintivas do protestantismo: salvação através da fé em Cristo e da infalibilidade exclusiva das Escrituras. Os pregadores que ele havia enfatizado fizeram circular a Bíblia, juntamente com os escritos do reformador, e com tal sucesso que a nova fé foi aceita por quase metade da população da Inglaterra. O surgimento das Escrituras trouxe pavor às autoridades da igreja. Agora elas tinham de enfrentar um instrumento muito mais poderoso que o Wycliffe, um agente contra o qual suas armas pouco adiantavam. Não havia nesse tempo nenhuma lei na Inglaterra proibindo a Bíblia, pois nunca antes ela havia sido publicada na linguagem popular. Tais leis foram posteriormente criadas e rigorosamente impostas. Enquanto isso, a despeito dos esforços dos sacerdotes, houve por um tempo oportunidade de circulação da palavra de Deus. Novamente, os líderes papistas conspiraram para silenciar a voz do reformador. Diante de 3 tribunais, foi ele sucessivamente intimado a comparecer, mas sem proveito. Primeiramente, um sínodo de bispos declarou heréticos seus escritos, e conquistando o jovem, o rei Ricardo II, para o seu lado, obtiveram um decreto real, condenando à prisão todos os que sustentassem as condenadas doutrinas.
Wycliffe apelou do sínodo para o parlamento. Destemidamente denunciou a hierarquia diante do Concílio Nacional e pediu uma reforma contra os tremendos abusos sancionados pela Igreja. Com convincente poder, ele retratou as usurpações e corrupções da sé papal. Seus inimigos ficaram confusos. Os amigos e partidários de Wycliffe foram forçados a se submeter e se esperava confiantemente que o próprio reformador, em sua avançada idade, sozinho e sem amigos, se dobrasse ante a autoridade combinada da coroa e da mitra. Porém, em vez disso, os papistas se viram derrotados. O parlamento, despertado pelos comoventes apelos de Wycliffe, repeliu o edito perseguidor e o reformador foi novamente posto em liberdade. Pela terceira vez ele foi levado a julgamento, e agora perante o mais elevado tribunal eclesiástico do reino. Nele, nenhum favor seria mostrado para com a heresia. Nele, afinal, Roma triunfaria e a obra do reformador seria detida. Assim pensavam os papistas. Se eles pudessem realizar seu propósito, Wycliffe seria forçado a abjurar de suas doutrinas ou deixaria aquela corte diretamente para as chamas. Mas Wycliffe não se retratou. Ele não podia usar de dissimulação. Intimoratamente manteve seus ensinos e rebateu as acusações de seus perseguidores, perdendo a si mesmo de vista e também sua posição. Ele intimou seus ouvintes perante o tribunal divino e pesou seus sofismas e enganos na balança da verdade eterna. O poder do Espírito Santo foi sentido naquele salão conciliar. Um fascínio celeste dominou seus ouvintes. Eles pareciam não ter poder para deixar o lugar. Como flechas da aljava do Senhor, as palavras do reformador trespassaram seus corações. A acusação de heresia que haviam assacado contra ele foi lançado de volta sobre si mesmos. Por que, perguntavam ele, ousavam espelhar seus erros? Por causa do ganho para comercializar a graça de Deus. Finalmente disse: com quem pensam vocês estão contendendo? Com um homem velho à beira da sepultura? Não! Com a verdade que é mais forte do que vocês, e os vencerá. Dito isso, retirou-se da assembleia, e nenhum de seus adversários tentou impedi-lo. A obra de Wycliffe estava quase terminada. A bandeira da verdade que ele havia portado por tanto tempo estava quase caindo de suas mãos. Mas, uma vez mais, ele devia testemunhar do Evangelho. A verdade devia ser proclamada a partir da própria fortaleza do reino do erro. Wycliffe foi intimado a comparecer perante o tribunal papal em Roma, que tantas vezes derramaram o sangue dos santos. Ele não estava alheio ao perigo que o ameaçava, todavia, teria obedecido à intimação se não fosse um ataque de paralisia que lhe tornou impossível realizar a viagem. Mas, embora sua voz não devesse ser ouvida em Roma, ele poderia falar por carta, e assim o fez. De sua reitoria, o reformador escreveu uma carta ao Papa, a qual, conquanto respeitosa e em entonação cristã, em espírito, era uma aguda repreensão à pompa e orgulho da sé papal. Disse, abre aspas, verdadeiramente eu me regozijo por abrir e declarar a cada homem a fé que mantenho, especialmente ao bispo de Roma, ao qual, como suponho ser íntegro e verdadeiro,
muito dispostamente confirmará minha dita fé. Se ela for equivocada, a corrigirá. Primeiramente, creio que o Evangelho de Cristo é o corpo todo da lei de Deus. Digo e sustento que o bispo de Roma, visto ser ele o vigário de Cristo aqui na terra, está ligado mais que todos os homens à lei do Evangelho. Pois a grandeza entre os discípulos de Cristo não consistia em dignidade ou honras mundanas, mas em seguir de maneira exata e muito íntima a Cristo em sua vida e atitudes. Cristo, no tempo de sua peregrinação aqui, foi o homem mais pobre, desprezado e rejeitando toda a honra e domínio mundanos. Nenhum homem fiel deve seguir, quer o próprio Papa ou qualquer outro santo homem, senão nos pontos em que ele tenha seguido o Senhor Jesus Cristo. Pois Pedro e os filhos de Zebedeu, por desejarem honras mundanas contrariamente a seguir os passos de Cristo, pecaram e, portanto, não devem ser seguidos nesses erros. O Papa deve deixar o poder secular, todo domínio temporal e governo, e para isso persuadir eficazmente e exultar todo o seu clero, pois assim fez Cristo, especialmente por seus apóstolos. Se eu errei em qualquer um desses pontos, muito humildemente me submeterei à correção e mesmo à morte, se assim for necessário. Se eu pudesse trabalhar de acordo com a minha vontade e desejo, certamente me apresentaria diante do bispo de Roma. Mas o Senhor quis de outra forma e me ensinou a obedecer a Deus antes que os homens. No encerramento, disse Wycliffe: oremos ao Senhor nosso Deus, para que Ele mova nosso Papa Urbano VI, como já está fazendo, para que juntamente com seu clero possa seguir o Senhor Jesus Cristo na vida e atitudes, e que eles possam ensinar o povo efetivamente, e que esse, igualmente, possa fielmente assim segui-los. Assim, Wycliffe apresentou ao Papa e seus cardeais a mansidão e a humildade de Cristo, mostrando não somente a eles, mas a toda a cristandade o contraste entre eles e o Mestre, de quem professavam ser representantes. Wycliffe esperava com certeza que sua vida seria o preço da fidelidade. O rei, o Papa e os bispos estavam unidos para promover sua ruína, e parecia certo que uns poucos meses no máximo mediavam entre ele e a estaca da fogueira. Mas sua coragem era inabalável. Por que vocês falam em buscar a distante coroa do martírio? Disse ele. Preguem o Evangelho de Cristo aos soberbos prelados, e o martírio não lhes faltará. Que deveria eu viver e ficar silencioso? Jamais. Que o golpe seja desferido. Eu espero sua vinda. Mas... Vou passar um minuto aqui, pessoal. Ok. Deu uma puladinha aqui no vídeo aqui. Valeu. Continuando. Eu vou retornar, ok? Mas a providência de Deus ainda escudava seu servo,
homem que por toda uma vida se havia postado corajosamente em defesa da verdade, em perigos diários de vida, não caiu vítima do ódio de seus inimigos. Wycliffe nunca buscou proteger-se, mas o Senhor fora seu protetor. E agora, quando os inimigos estavam seguros de sua presa, a mão de Deus o removeu de seu alcance. Em sua igreja de Lutherworth, enquanto estava prestes a ministrar a comunhão, caiu vitimado por uma paralisia e em pouco tempo rendeu sua vida. Deus designara a Wycliffe a sua obra. Ele havia posto a palavra da verdade em sua boca e uma guarda ao seu redor, para que essa palavra pudesse chegar ao povo. Sua vida foi protegida e seus trabalhos prolongados, até que fosse lançado o fundamento para a grande obra da reforma. Wycliffe saiu da obscuridade da Idade Escura. Não houve ninguém antes dele, por cuja obra ele pudesse moldar seu sistema de reforma. Movido como João Batista para realizar sua missão especial, ele foi o arauto de uma nova era. Todavia, no sistema de verdades que ele apresentou, havia uma unidade e integridade, cujos reformadores que o seguiram não puderam exceder. E alguns não alcançaram, mesmo 100 anos depois. Tão amplo e profundo foi o fundamento posto, tão firme e verdadeira a estrutura, que não precisou ser reconstruído por aqueles que vieram depois dele. O grande movimento que Wycliffe inaugurou, o qual devia libertar a consciência e o intelecto e livrar as nações há tanto tempo jungidas ao triunfal carro de Roma, teve seu manancial na Bíblia. Ali estava a fonte daquela corrente de bênçãos que, como água de vida, tem fluído desde o século XIV. Wycliffe aceitou as Santas Escrituras com implícita fé, como a inspirada revelação da vontade de Deus, e suficiente regra de fé e prática. Ele havia sido educado a estimar a Igreja de Roma como autoridade divina e infalível, e aceitar com inquestionável reverência os ensinos e costumes estabelecidos havia 1 milênio. Mas ele se voltou de tudo isso para ouvir a santa palavra de Deus. Essa era a autoridade que ele conclamava e o povo também a reconhecer. Em lugar da igreja falando através do Papa, ele declarou que a única verdadeira autoridade devia ser a voz de Deus falando através da sua palavra. E ele ensinava não apenas que a Bíblia era a perfeita revelação da vontade de Deus, mas que o Santo Espírito era seu único intérprete e que cada homem devia, pelo estudo de seus ensinos, aprender o dever por si mesmo. Desse modo, Wycliffe desviou a mente dos homens do Papa e da Igreja de Roma para a palavra de Deus. Ele foi um dos maiores reformadores, em amplitude intelectual, em clareza de pensamento, em firmeza da manutenção da verdade e na bravura para defendê-la. Foi igualado por poucos que o sucederam. Pureza de vida, incansável diligência no estudo e no trabalho, integridade incorruptível e amor e fidelidade cristã em seu ministério caracterizavam o primeiro dos reformadores. E isso a despeito da obscuridade intelectual e corrupção moral dos tempos em que ele viveu. O caráter de Wycliffe é um testemunho do poder educador e transformador das Santas Escrituras. Foi a Bíblia que fez dele o que ele era. E o esforço para compreender as grandes verdades da revelação confere frescura e vigor a todas as faculdades. Ela expande a mente, afia a percepção e amadurece o julgamento. O estudo da Bíblia enobecerá
cada pensamento, sentimento e aspiração, como nenhum outro estudo pode fazer. Ele dá estabilidade de propósito, paciência, coragem e fortaleza, refina o caráter e santifica a alma. Um estudo cuidadoso e reverente das Escrituras, levando a mente em contato direto com a mente infinita, dará ao mundo homens de intelecto mais forte e ativo, bem como de princípios mais nobres, do que jamais resultou do mais competente treinamento proporcionados pelos recursos da filosofia humana. A exposição das tuas palavras dá luz, diz o salmista, dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. As doutrinas ensinadas por Wycliffe continuaram a disseminar-se por algum tempo. Seus seguidores, conhecidos como wyclifistas ou lollardos, não apenas atravessaram a Inglaterra, mas espalharam-se por outras terras, levando o conhecimento do Evangelho. Agora que seu líder se fora, os pregadores trabalhavam mesmo com maior zelo do que antes, e as multidões se aglomeravam para ouvir seus ensinos. Alguns pertencentes à nobreza e mesmo a esposa do rei estavam entre os conversos. Em muitos lugares houve uma notável reforma das maneiras do povo, e os símbolos idolátricos do romanismo foram removidos das igrejas. Mas logo uma cruel tormenta de perseguição irrompeu sobre os que se atreveram a aceitar a Bíblia como seu guia. Os monarcas ingleses, ávidos por fortalecer seu poder mediante assegurar do favor de Roma, não exultaram em sacrificar os reformadores. Pela primeira vez na história da Inglaterra, foi decretada a fogueira contra os discípulos do Evangelho. O martírio sucedeu-se a outro martírio. Os advogados da verdade, proscritos e torturados, podiam somente derramar seus clamores aos ouvidos dos senhores dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Caçados como inimigos da igreja e traidores do reino, eles continuaram a pregar em seus lugares secretos, buscando abrigo da melhor maneira que podiam nos humildes lares dos pobres, e frequentemente se ocultam mesmo em covas e cavernas. A despeito da ira persecutória, um calmo, devoto e fervente e paciente protesto contra a prevalecente corrupção da fé religiosa continuou a ser feito durante séculos. Os cristãos daqueles primeiros tempos tinham somente um conhecimento parcial da verdade. Contudo, haviam aprendido a amar e obedecer à palavra de Deus e pacientemente sofreram por sua causa. Como os discípulos dos dias apostólicos, muitos sacrificaram suas possessões seculares por causa de Cristo. Aqueles que haviam sido permitido habitar em seus próprios lares com alegria, abrigavam seus irmãos banidos, e quando eles também foram expulsos, alegremente aceitaram a sorte dos excomungados. Milhares, é verdade, amedrontados pela fúria dos seus perseguidores, obtiveram sua liberdade mediante o sacrifício da fé e saíram de suas prisões com roupas de penitentes para tornar pública a sua renúncia. Porém, não era pequeno o número, inclusive de homens de nobre nascimento e outros de humilde condição, que sustentou destemidamente o testemunho da verdade na masmorra, nas torres dos lollardos e em meio torturas e chamas, regozijando-se de serem tidos dignos por conhecer a participação de suas aflições. Os papistas haviam fracassado em impor sua vontade ao Wycliffe durante sua vida, e seu ódio não podia ser satisfeito
enquanto seu corpo descansasse pacificamente na sepultura. Por decreto do Concílio de Constança, mais de 40 anos após a morte do reformador, seus ossos foram exumados e publicamente queimados, e suas cinzas lançadas num riacho próximo. O riacho, diz um antigo escritor, transportou suas cinzas ao Avon, o Avon no Seven, o Seven em pequenos mares e esses no oceano. E assim as cinzas de Wycliffe são o emblema de sua doutrina e agora está disseminada por todo o mundo. Os inimigos pouco compreenderam o significado de seu malicioso ato. Através dos escritos de Wycliffe, que João Hus, da Boêmia, foi levado a renunciar a muitos dos erros do romanismo e entrar para a obra da reforma. Assim, nesses dois países tão distanciados entre si, a semente da verdade foi lançada. Da Boêmia, a obra se estendeu para outras terras. A mente dos homens foi dirigida à longamente esquecida palavra de Deus. A mão divina estava preparando o caminho para a grande reforma. Continua no próximo capítulo.